Tudo que criamos nos dias atuais vem de inspirações e, por consequência, muitas delas vêm de conteúdos que crescemos consumindo e até hoje seguem nos influenciando. Nesse vídeo, iremos abordar canais, estilos de conteúdos relacionados ao terror e jogos e como o ramo que um dia já foi tão popular se comporta nos dias atuais. No início de 2011, passei a ter contato com o YouTube. Consumia diversos conteúdos de games, relacionados ao Minecraft e jogos de MMORPG. Porém, em um belo dia voltando da escola, tive contato com um canal, Electronic Games Desire, atualmente o Alan Zoka. O canal na época era composto por diversos amigos que gravavam games de terror co-op e, além de sustos, possuem um humor que marcou gerações. E bem, cara, caso eu esteja exagerando, ó, eu já corrijo a minha frase e digo, foi o Alan que me ensinou o meu eu de 7 anos a xingar, cara. E diversos palavrões, mano. Valeu, Alan. You are the best. Na época, canais desse tipo foram muito populares. E, sendo bem sincero, eu não lembro de todos que eu consumia, porém alguns ainda estão na minha memória, né? Todos eram compostos por thumbnails, que possuíam rostos gritando, números marcando em qual episódio estávamos e imagens do game. Os jogos em si variavam desde games já estabelecidos no ramo de terror até jogos indie, que, sendo bem sincero, em minha humilde opinião, sempre foram os mais divertidos de se assistir. Poxa, Ai! Nossa, esse grito foi muito gay, mas essa foi, velho. Depois eu falo que você sai do armário e ninguém acredita em mim. Ai ai, cara, como é divertido relembrar os velhos tempos e ver esses vídeos do meu querido, lindo e belo Alan Zoka. Mas bem, basicamente, eu vou dar uma breve explicação do que é um jogo indie, ok? Principalmente um jogo indie de terror, ok? Uma breve explicação. Bem, basicamente, se você não sabe o que é um jogo indie, jogos indies de terror são basicamente aqueles games, cara, que é um pequeno produtor independente, que ainda não tem uma produtora nem nada do tipo, não tem uma grande equipe, começa a produzir teu game de terror, cara. Com isso, ele disponibiliza esse game por um valor bem acessível, ou então até mesmo de graça. Então você consegue jogar um game bacana de terror por um pequeno produtor que está começando, incentivá-lo mesmo a continuar produzindo o seu belíssimo conteúdo, e você pode gravar, pode jogar, pode postar, que, cara, com certeza vai deixar ele bem feliz, cara. Então, fiquei sabendo que tem um cara chamado Shiver Terror que grava esse tipo de conteúdo aí, cara, consumindo jogos indie de terror. Então, cara, vamos apoiar os pequenos produtores de games de terror, cara. Vamos apoiar o Shiver Terror também por trazer esse tipo de conteúdo, cara. Isso é muito bacana, hein, mano. Isso é muito bacana, hein, cara. Da sua parte, hein? Você é um ser muito bacana. Como já dito, existiram diversos canais que foram pioneiros nesse ramo. Lembrando de imediato, possuo em mente agora o Terror Bionic, provavelmente muitos lembrarão, pois esteve no mesmo nível que o Alan, do Electronic Desire, por um bom tempo. E também um que poucos se lembrarão, porém eu me recordo bem, é o DVC Terror, que logo mais abandonou seu canal de terror para fazer pegadinhas, na época da ascensão das pegadinhas no YouTube. Que logo depois também largou seu canal de pegadinhas, então é um costume bem típico do DVC Terror, DVC Humor, DVC Canal DVC, abandonar seus canais. Isso não é uma crítica a você, DVC, na verdade eu gosto bastante de você, cara. É apenas uma pequena brincadeira, falando de uma forma séria, ok? Para parecer que eu sou uma pessoa muito formal. Haha. Este ramo e nicho de gameplays de terror, da qual os youtubers gravam gameplays cruas apenas com uma webcam e sua belíssima cara ali se assustando, está no exato momento passando, já há diversos anos, por uma decadência. E além da decadência, o outro fato extremamente triste é que é um ramo que possui dificuldade em conseguir estabelecer novos canais de terror nesse nicho. Ou seja, o tipo de conteúdo já está defasado, não é um conteúdo que chama e prende a atenção das pessoas, e ainda possui dificuldade em conseguir expandir para novos canais, para novos produtores de conteúdo. Então, ao meu ver, logo mais pode ser que esse nicho suma ou morra e fiquem apenas os grandes pioneiros ou os canais de terror novos, tristes e falidos, sem conseguir acender todo tipo de conteúdo.
E eu queria falar também sobre o porquê que eu acho que isso acontece. Basicamente, nos dias atuais, passamos por uma era e uma epidemia de conteúdos completamente rápidos, como shorts, reels e diversos outros exemplos que possuem nas redes sociais. E gameplays de terror é exatamente o oposto disso. Então, normalmente são conteúdos mais crus, mais focados em história, em apenas uma gameplay simples e um cara ali se assustando e consumindo a história, né, do pequeno jogo de terror. Isso causa, com certeza, um tédio e algo ruim para a geração atual. E até mesmo para as pessoas que estão vinculadas, de certa forma, com a internet. Já que essas são as principais pessoas que deveriam estar consumindo seu conteúdo. Porém, elas optam, né, por consumir conteúdos rápidos e que, né, não é muito saudável para o nosso cérebro. Isso não é uma crítica falando, nossa, você deve consumir um conteúdo de terror completamente cru e sem edição, seu merda. É basicamente, pô, você prefere consumir um conteúdo de 10 segundos ali e torrar o seu cérebro, cara. Tá ok. Não é uma crítica a você, tá bom? Está tudo bem, cara. São mudanças de tempos, é a nova era surgindo. Alguns conteúdos atuais de terror ainda existem, tá? Isso é óbvio, isso também é um fato. Ainda possui esse tipo de produtores de conteúdos no YouTube, porém com umas edições um pouco mais complexas e também focado no humor. Eu me recordo daquele Zezão, né? Creio que seja ele, que utiliza um Muffin? Não sei o nome daquele bicho. E grava as gameplays de VR Chat, algumas misturas com terror também e tal. São um conteúdo um pouco mais editado, que é bem bacana. Focado também no humor, acho bem bacana. E eu, quando comecei a gravar conteúdos de terror para o meu canal, busquei, cara, desde inspirações que eu tinha quando criança até um pouco mais atuais. Porém, eu sempre optei por focar naquele conteúdo mais old school. Porém, é algo que não traz um retorno muito significante, isso é fato, cara. Porque, como eu já dito neste meu comentário anterior, é um conteúdo muito defasado e que, pô, as pessoas não têm mais tanto saco hoje em dia pra consumir esse tipo de conteúdo, e eu entendo completamente, cara. Eu também não tenho muito saco, mano, pra consumir meu próprio conteúdo. Isso é foda. Já que passamos por uma sessão nostálgica sobre conteúdos que consumíamos de 2011 até 2015, mais ou menos, vamos agora dar um sentido e concluir esses tópicos após entendermos o real motivo para esses conteúdos terem decaído com o passar dos anos. Bem, no geral, eu apenas queria mostrar a vocês que esse tipo de conteúdo de terror é bem bacana, foi bem bacana também, e é uma era que marcou... E foi uma era que marcou o YouTube, pelo menos... Marcou o YouTube, marcou a minha vida, entendeu? Marcou a vida de diversos amigos que possuo, que também consumiam esse tipo de conteúdo. E eu acho que é importante a gente sempre relembrar e não deixar esses produtores que hoje em dia já não fazem mais tanto conteúdo, ou até mesmo os que fazem, né? Relembrar os velhos tempos, como eram os conteúdos dele antigamente e como sempre foi bem bacana consumir esse tipo de vídeo e como isso marcou as nossas vidas, cara. O Alan, por exemplo, pô, sempre me diverti muito quando criança. Aprendi a xingar por conta do Alan. Aprendi a ser maluco, a gritar jogando jogos por conta do Alan. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado. Enfim, Alan Zoca sempre foi muito carismático. É muito bacana a gente ver o que ele se tornou, né? Depois de... Pô, ele começou o canal o quê? Com 20 anos, 21 por aí. E hoje em dia, pô, o cara é um streamer muito bem sucedido. Isso é muito bacana de se ver. E o intuito desse vídeo era mostrar a ascensão desses canais de terror, entendeu? Mostrar as inspirações que eu também já tive para criar o meu canal de terror. E como que teve uma decadência brusca nesse tipo de conteúdo. E como que esses canais pioneiros se estabelecem até hoje, né? Eu mostrei apenas 3. Que é o Alan, o Terror Bionic e o DVC. O DVC desapareceu, o Terror Bionic parou de fazer conteúdo e o Alan conseguiu, né? Permanecer nativa, cara. Tá fazendo um conteúdo de streaming e tal, que é muito bacana por si só. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha trazido um pouco de nostalgia pra vocês, falando um pouco sobre esse tipo de conteúdo e mostrando, né, um pouco no geral, como que é feito esse tipo de conteúdo, como que foi feito e como foi a ascensão deles, ok? Reassistam os vídeos do Alan, vão lá ver os vídeos do Terror Bionic, e é isso, cara. Sejam felizes, cara, no geral, sejam felizes, mano. Consumam o que vocês quiserem, saibam o que vocês estão consumindo e priorizem sempre a nossa saúde mental e a nossa felicidade e a nossa paz. É isso. Beijocas. Espero encontrar vocês no próximo vídeo.
Adeus.